Boa noite e sejam bem-vindos, caros amigos, a este novo canal. Feliz por vos reencontrarem, feliz por vos reencontrar novamente aqui, nesta bela rubrica que sei que é muito, aguardada por vocês e muito, amada, que é precisamente do escritório de imprensa dos Planos Altos. Digamos que é a informação mais importante para as nossas vidas, antes da informação que chega das coisas que dizem respeito à Terra, porque as coisas da Terra são consequenciais. Aos fatos extraterrestres. Então, antes de mais, quero agradecer-vos pela vossa presença na sexta-feira passada, com o Ricardo. Aliás, cumprimento todos, vejo que já somos muitos. Também o Ricardo que nos está a seguir desde Londres. E desta vez o Ricardo não estás aqui, aquele que chama o meu salão, a minha casa chama a nossa casa. E agora que temos também este canal e esta rubrica é neste canal que eles quiseram. E ele te chama de casinha virtual, então sejam todos bem-vindos a esta casa virtual. Muito obrigado pela vossa proximidade, obrigado também por todos os comentários, as mensagens que nos enviaram. É sempre muito gratificante, não pelo nosso ego, mas sim pelo nosso caminhar juntos. Ver como o tempo que partilhamos é algo que realmente ajuda todos nós e traz um retorno muito bonito e útil nas nossas vidas. Para quem está aqui pela primeira vez, quero lembrar que sei que já são muitos os velhos afeições, mas para as pessoas novas, para os novos amigos que estão a seguir, esta rubrica pela primeira vez. O escritório de imprensa dos Planos Altos foi criado há anos. Praticamente é a rubrica onde eu leio as páginas escolhidas por vocês do Manual Extraordinário para Viver a Vida. Este livro que eu fiz, que agora vos mostro. Aqui está o Manual Extraordinário para Viver a Vida, neste livro que é consequente ao primeiro, que diz que é Duas Mãos, Duas Asas. Entrevista extraordinária a um arcanjo, que muitos de vocês, milhares de vocês, leram este livro. Neste livro está toda a narrativa da história do meu encontro com Ariel, o que aconteceu na minha vida, o que me foi pedido para fazer, mas que saiu em 2013, Edições Mediterrâneas. E depois, em 2019, sempre com Edições Mediterrâneas, preparei o Manual Extraordinário para Viver a Vida, porque fiz este livro. Fiz isso porque centenas e centenas de vocês me enviaram e-mails ao longo dos anos perguntando-me sobre várias coisas. Havia muitas respostas a dar às suas questões, que surgiram após a leitura de Duas Mãos e Duas Asas, e então pensei em criar um manual, ou seja, um texto onde em cada página é expresso um conceito importante que está ligado a todo este percurso que, com Ari, meu amigo, nosso amigo, podemos dizer nosso amigo, dos planos altos que veio de dimensões para dar estas informações para nos ajudar a viver as nossas vidas. Eles dizem isso e quando vêm trazer estas ajudas, fazem-no exclusivamente para nos dar indicações para que possamos entender melhor qual é o sentido das nossas vidas, também, obviamente, da nossa morte e entender quais são as responsabilidades que temos e o poder que possuímos. E tudo isso é muito importante porque, como eu recordei, estávamos juntos também com Ricardo em Turim, fizemos o estágio de primeiro, nível evolutivo, o estágio de alta, formação universal aqui, em Turim. Foram 2 dias realmente muito intensos, muito importantes, que trouxeram MH na vida das pessoas um grande renovamento. Estes são os comentários que continuamos a receber nestes dias, logo após o término, e isso nos alegra porque
estamos aqui a cumprir esta tarefa que nos pediram para fazer com Ricardo e, portanto, estamos muito felizes por ter estas confirmações. Eis, para voltar à conversa, é importante entender que este manual foi feito precisamente reunindo todos os conceitos importantes que eu coletei. Quando saiu Duas Mãos, Duas Asas, já tinham passado 10 anos, agora são 23 anos de informações que eu vou acrescentando, porque continuo a cumprir sempre a minha função como jornalista que faz o escritório de imprensa dos planos altos em vez de tratar das coisas da terra. E, no entanto, vocês sabem que eu trago sempre informações. Quando fazemos esta rubrica, eu procuro sempre trazer-vos as atualizações, não apenas quando há necessidades. Acontece, como aconteceu com a transmissão ao vivo que fizemos na sexta-feira passada, que Ariel pediu em janeiro, dizendo que queria falar diretamente com vocês. Portanto, ele pediu para fazer esta transmissão muito seguida e, novamente, agradeço-vos também em nome de Ricardo e em nome de Ariel. E então, nesta rubrica, o que vocês fazem? Ou seja, vocês me sinalizam números que são os números das páginas. Eu coloquei a mensagem de dar números, como diríamos simpaticamente, mas então de sinalizar uma numeração que vai da página 23, desde quando começa, e quando começam mesmo as páginas. A página 21 é onde começam realmente as páginas do manual, em cada página. Um conceito. Eu fiz o manual porque as pessoas me escreviam, ou não só me faziam muitas perguntas, mas depois também me escreviam que liam. Este livro, que o mantinha um pouco como um oráculo, às vezes abriam as páginas. Ao acaso, quando precisavam de um conselho, enfim, consultavam-no. Repito, um pouco como um oráculo. E então eu pensei, mas por que não dares? Um livro onde em cada página há um conceito. Assim, se eles puderem abri-lo, encontram realmente o que. Sabem que nós falamos sempre das casualidades, não é? Encontrei exatamente o que precisava. Vocês acreditam? Bem, se não acreditam, tudo bem, tentem. E quem sabe não haja de fato essas evidências. De qualquer forma, eu digo sempre para escrever quando há a publicação, como vocês viram hoje de manhã. Fiquem atentos, caros amigos, as notícias de última hora são precisamente o noticiário onde vocês são informados sobre a transmissão ao vivo que haverá. Portanto, eu escrevi nas notícias de última hora desta manhã e renovo novamente o conselho de se inscreverem nas nossas redes sociais, então vão ao YouTube e inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Sejam gentis, nós fazemos isso em grande voluntariado. Retribuam a nossa cortesia. Fazendo um clique, não é que tenham de fazer muito, não pedimos dinheiro, não pedimos nada, mas tentem apoiar-nos neste nosso voluntariado, portanto inscrevam-se no nosso canal do YouTube Ser, Aneta Borini Torre Sener. E depois, no Facebook, há a página de Ser. Há o grupo, sempre no Facebook de Ser. E depois, encontram obviamente também o meu perfil, mas eu já tenho 5.000 amigos. Não posso aceitar mais, vejo muitos pedidos, mas não posso aceitá-los porque tendo atingido o máximo, não posso adicionar além dos 5.000. Mas sigam, inscrevam-se também na nossa página do Grupo Ser. E depois é mesmo o grupo no Facebook. Enquanto que sempre no Facebook há a página. A página serve apenas para comunicações. Serve para quando alguém também quer fazer patrocínios, ou seja, podemos dizer que o grupo, estar no grupo, é gerado precisamente pela inscrição. No grupo, no Facebook, na plataforma do Facebook. Depois também temos o Instagram, então sigam-nos. Também no Instagram. Enfim, tentamos comunicar que existimos e o que fazemos. E vocês, gentilmente, compartilhem. Também convidem os seus amigos e quem estiver interessado nesses assuntos a se inscreverem nas nossas redes sociais. Bem, então esta noite eu reuni as vossas propostas, fui ver na página, eu vi um pouco os números que vocês colocaram. E, enquanto isso, vejo que já somos muitos presentes. Gosto.
Vamos também dar um gosto a esta transmissão que simpática. Ontem foi bom. O manual, sim, é muito útil. Como escreve Rafaela, é muito útil. Muitas pessoas me confirmam isso depois. É um pouco como um guia. Não, apenas um manual, mas também um guia. Quando ou no menos. Avancem a priori, passem, como eu digo, sempre a lição, porque é importante manter a mente alinhada, com a visão correta, ter a perspectiva certa sobre o sentido da vida. É determinante, pois, em virtude disso, temos respostas do ponto de vista emocional aos acontecimentos e temos uma forma de atravessar o tempo da nossa vida. É muito importante a visão que temos da existência. No manual eu conto a vocês todos os conceitos importantes, que estavam em duas mãos, duas asas. Lembro-vos sempre que estes livros são dois livros, base que todos deveriam ter. Propriamente da parte, se vocês armazenaram e sedimentaram bem dentro de vocês essas consciências, têm tudo o que precisam para viver. Vocês devem apenas viver, como diz Ariel, como dizem os nossos amigos, do escritório de imprensa dos planos altos. São as coisas que eles vieram nos dar como informações para nos ajudar a viver as nossas vidas. Portanto, eu nestes dois livros digo sempre, para os oferecer. Eu sei que faço caridade, os meus direitos não têm nenhum interesse. Não estou a vender nada, estou a dizer que ofereçam estes dois livros, coloquem-nos, cada um deveria tê-los na sua biblioteca em casa, porque são determinantes. As pessoas que o entenderam, ou seja, dizem-me sempre que se o têm perto na mesa de cabeceira, quem o leva sempre. Consigo, quem está em um momento de dificuldade. Abre, encontra sempre uma resposta, um ponto de partida, um conforto, um apoio. E então façam isto. Façam isto porque verão que, se queremos melhorar a humanidade, devemos começar por nós. Por nós e pelas pessoas que estão perto de nós. Portanto, se tiverem que fazer um presente, uma comemoração, ou se quiserem ajudar alguém, ofereçam estes livros. Tenham a certeza de que estarão a fazer algo muito útil, pelo que eles vos agradecerão. Aquilo que eu vejo tantas vezes. Escrever nas nossas, nas vossas, os vossos e-mails, nas vossas mensagens. Então, lembro-vos que os números a escolher, como eu vos disse, são a partir do número 21, porque, após a minha introdução, chega-se mesmo ao início das páginas do manual. E, portanto, começam pelo número 21, a página 21 é a primeira página. Assim, se me disserem números inferiores a 21, não posso absolutamente dar-vos nenhuma resposta porque são as páginas das introduções, não são as páginas do manual. E as páginas do manual vão de 21 a 233, portanto eu já vi o que vocês escreveram nas minhas páginas. Agora começo a ler, mas quero também dizer-vos que, se vocês escolherem uma página que é de um assunto, faz parte do grupo de páginas que, por exemplo, falam, não sei, dos anjos, do amor e assim por diante. Eu digo-vos, de que página a que página vai esse assunto. Portanto, se os vossos números estão incluídos nesse intervalo que conhecem, saibam que são aquilo que eu leio para vocês e é algo que vos digo, que vos sublinho, que vos completo. Também é dirigido a vocês porque escolheram uma página sobre esse assunto. E, portanto, eu diria, antes de mais, agradeço-vos a todos novamente porque vejo que somos muitos. Eu começaria a ler, começaria a ler pelos primeiros números, aqueles que vi, precisamente hoje. Então, há pessoas que escreveram números que vão de 21 a 35, que são as páginas que falam dos anjos. Portanto, entre 21 e 35 estão as páginas que falam dos anjos. Ou quem me escreveu o número 26, que agora vou ler. O 36, o 35, o 33, o 35. Então, o 26 diz: Nós sofremos muito por vocês, homens. Seguimos suas vidas.
E vemos vocês desperdiçarem tantas oportunidades. Sede como ramos que se quebram e se magoam. Em vez disso, deveríeis ser ramos que se curvam às experiências terrenas, sem se partirem, tornando-se cada vez mais fortes e robustos. E quando o vento da vida sopra forte, não se deixam abater, mas sabem resistir. Isso estava escrito na página 26, agora leio a 37, depois comentamos todos juntos. Ele e a não, no 37 éramos 30. O número 33 diz que entre as tuas percepções não existe apenas a possibilidade de ver, falar, tocar, saborear e sentir. Habitua-te a pensar que no mundo existem percepções mais profundas que o homem ainda não conhece e que devem ser exploradas gradualmente, lentamente, como fazes quando és criança. Deixa ir a mente do teu cérebro. Coloca-a de lado por um tempo e abre a mente do teu coração. Começa a descobrir e a ouvir os teus novos sentidos. Aprende a chamar-nos com o teu coração. Chama as forças do bem que existem à tua volta para te ajudar e aconselhar, para te ouvir e para te trazer ajuda. Tenta e tenta novamente chamá-los. Não pares, até que lentamente a porta se abra e tenhas aprendido a entrar em contacto com o nosso mundo. E não tenhas medo de não conseguir, porque a porta, essa porta, abre-se para todos. Na página 35 está escrito: quando, infelizmente, decide percorrer um caminho tortuoso, pouco iluminado ou perigoso, não podemos intervir. E não podemos fazer outra coisa senão continuar a estar ao teu lado. A amar-te, ajudar-te se possível. E sofrer contigo, que estás a viver as consequências de uma escolha malsana. Ora, nestas páginas fala-se sobre o que existe, para nos ajudar a viver, precisamente, estas nossas vidas terrenas. São as páginas que dizem respeito aos anjos, aquela entidade que nós chamamos de anjos, como vocês dizem, ou seja, vocês nos dão nomes, e o homem nunca. Poderá classificar-nos, mas nós temos representações mentais, representações iconográficas. Temos as nossas crenças e, além de tudo isso, há parte de todas essas coisas. O que permanece? Permanece o conhecimento que eles vêm trazer-nos, que é a única coisa que conta. Porque tudo o resto, o aspecto, a forma, o nome, são apenas, como muitas vezes vocês me ouvem dizer, são apenas enfeites da nossa mente. A necessidade é do nosso interior, de alguma forma, uma possibilidade de representação, de um conceito, de um conhecimento. Nós precisamos disso, esta condição terrena. A mente que pertence à dimensão terrena move-se com este sistema de representação, mas eles, como dizem, não se chamam pelo nome. E sabemos com certeza que são energia, mas sabemos com certeza que, quando vêm para nos ajudar, devemos nos perguntar, interrogar, mas porque vêm para nos ajudar. Quando vêm para nos ajudar, porque também há aqueles que depois fazem de conta que são os que estão do outro lado. Como dizemos, várias vezes nesta dimensão existe um dualismo. E, portanto, sabemos que há luzes e há sombras. As sombras, de qualquer forma, são úteis, são funcionais para a evolução, pois nos permitem experimentar, escolher e, assim, chegar a entender o que é a luz e o que são as sombras. Portanto, eles existem. Vêm para nos ajudar, dão-nos conselhos, são entidades de outras dimensões. Estamos a falar de contactos interdimensionais. Quando falamos destes níveis, não estou a falar das almas desencarnadas dos nossos entes queridos que partiram. Estou a falar de níveis mais altos, de outras dimensões e de altas dimensões. Então, eles vêm nos dizer que existimos para ajudá-los. Aprendam a nos chamar.
E aprendam a entrar em contato conosco. Aprendam a nos ouvir, experimentem, façam como se faz quando se é criança. Faz. Tenta-se de novo, erra-se. Cai-se, levanta-se. Fica-se ali sem ter nenhum retorno. Mas precisamos desse exercício. E só com base na experimentação, na repetição, conseguimos ativar esses nossos canais. E não são coisas que dizem respeito à mente. São coisas que realmente dizem respeito a outro cérebro, que é o do nosso coração, que está conectado à nossa alma. Portanto, devemos aprender a fazer esse exercício, se os quisermos chamar. Não devemos chamá-los com a nossa mente, mas devemos chamá-los com o nosso coração, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E eles chegam. Dizem-nos para aprender a fazê-lo e para estar lá a ouvir. Não tenham medo. Mesmo que nada aconteça no início, não importa, tentem novamente, tentem novamente, tentem novamente, verão que essa porta se abrirá para todos aqueles que querem. Aqueles que não estão interessados. A porta não se abre. É preciso querer chegar a essa porta e girar a maçaneta para poder entrar e ter uma ligação, uma conexão. Mas dizem-nos que isto é assim. E é para todos. É para todos. E depois, também nos dizem que, olhem, nós existimos. Existimos mesmo quando vocês fazem escolhas com o seu livre-arbítrio, que são escolhas malsãs, que não trazem alegria à sua vida. Mas talvez vocês tenham se obstinado a perseguir um prazer, um desejo de vocês. Talvez soubessem que não era muito o caminho certo a seguir, mas mesmo assim quiseram fazê-lo, seguindo aquilo que, repito, é um prazer, o instinto do céu. O instinto do prazer, o desejo de perseguir aquilo que nos agrada e sem, ou seja, talvez. Talvez diante de algumas perguntas, especialmente se trata de relacionamentos, se trata dos gestos que fazemos e que eles nos dizem. Se vocês fizerem escolhas prejudiciais, nós estaremos sempre ao seu lado. Vocês pensam que para nós estarmos próximos de vocês, deveríamos dar o sinal da nossa presença, talvez, aliviando-os de algumas dores que vocês geraram com as suas escolhas, com a sua vida livre, não com as coisas que sofreram, mas com as coisas que escolheram. Ele diz que se vocês escolheram essas situações, devem experimentar os efeitos da sua escolha. E se vocês não escolhem coisas saudáveis, mas sim não saudáveis para a sua vida, nós estamos ao seu lado, apoiando-os a viver os efeitos desagradáveis e até dolorosos, que serão aqueles que lhes ensinarão coisas. Eles não nos ajudariam a crescer se nos impedissem de viver os efeitos das nossas escolhas, porque aprendemos apenas em virtude dos efeitos que geramos e, quando são efeitos dolorosos, começamos a nos questionar e a dizer que talvez tenhamos cometido um erro. E, portanto, aqui estão estas páginas que eu li, que vocês queriam que eu mencionasse, mas, repito, são páginas que dizem respeito aos anjos, os anjos que são aquelas entidades que existem no mundo imaterial e que se ocupam de nós, ou melhor, das nossas almas, que estão encarnadas nesta dimensão terrena e que, portanto, cuidam da nossa evolução. Não estão apenas eles, porque, como veremos, também existem os espíritos Nida. E vejo que estamos cada vez mais numerosos. Obrigado pela vossa presença. Sei que muitos agora vão adicionar números que talvez eu não consiga ler, mas certamente, talvez sejam. Comecemos a ler as páginas que já anotei, que me escreveram, e tenho a certeza de que encontraremos respostas um pouco para todos. Então, mesmo que não sejam as páginas que vocês escolheram, terão a oportunidade de ouvir coisas que servem a todos, não apenas a quem fez a pergunta. Depois, temos quem pediu os números que dizem respeito ao espírito guia.
Portanto, a quem tenha pedido a página 37, depois a página 46. Aqui, então, digo-vos que as páginas que dizem respeito ao espírito guia vão da página 37 à página 46, portanto, se escreveram números. Dentro deste intervalo, saibam que estamos a ler páginas que dizem respeito ao vosso pedido. Portanto, na página 45, onde se fala novamente do espírito guia, está escrito que o espírito guia é um grande comunicador. Quando pedi ajuda ao céu, é ele que transmite a nós anjos o teu pedido. Ele é energia sábia, pode mover-se rapidamente do seu nível de existência para o nosso. Não tem energia pesada do teu corpo. Aprende a fazer amizade com ele, com o amigo invisível que tens ao teu lado. Aprende a entrar em contacto com o teu grande mestre. É muito simples, sabes? Fala-lhe. Fala com ele como faz com os teus amigos, ele também. O espírito guia te fala. Deves apenas aprender a ouvi-lo. Deves exercitar-te para conseguir senti-lo, como acontece para nós anjos. Deves aprender a sentir-te por dentro, não na tua cabeça, mas no profundo do teu coração. Para fazer isso é necessário silêncio. E silenciar a mente. É preciso silêncio e paz. A página 46. Lemos que o espírito guia é uma alma evoluída, que continua o seu caminho em outra dimensão, perto de ti. É uma energia sábia, com um vasto conhecimento, que usa para ajudar o homem a percorrer o caminho, que ele já completou. De alma tornou-se espírito, e não precisa mais de se encarnar. No entanto, tendo já vivido várias vidas na Terra, sabe muito bem o que significa e o que quer dizer ser um homem. Ele conhece vocês, homens, melhor do que nós, anjos, porque ele foi um homem. Por isso é o grande mestre da sua alma. Por isso você deve aprender a ouvi-lo e a falar com ele. Aqui, nestas páginas e também em outros números, repito, que dizem respeito aos espíritos guia que vão da página 36 à página 46, fala-se sobre o que é realmente o nosso melhor amigo, que é a entidade do mundo imaterial mais próxima de nós. Ele nos explica quem é, diz que também foi homem, viveu a experiência na Terra como alma, encarnada portanto como homem, que fez um percurso de evolução e que, a um certo ponto, não teve mais necessidade de voltar a esta escola que é a Terra, a esta academia que é a Terra, porque aprendeu o que são. Como dizer, eu digo sempre, os pré-requisitos do conhecimento e do conhecimento do bem. Portanto, é como dizer que se você já chegou à quinta classe, não continua a voltar a fazer as coisas da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Não. Ao chegar a esse conhecimento, você avança e passa para outro nível. Nesse ponto, a alma não se encarna mais. Permanece apenas como espírito, porque a alma não é enquanto. Eu sempre digo, a alma é um disco rígido. É a emanação do espírito, que nos permite armazenar todos os dados, todas as experiências, tudo o que vivemos. Como armazená-los? Energeticamente. Portanto, a alma é um grande disco rígido, é uma grande memória. Como todo o universo, a física quântica já o explica. Portanto, nada se destrói, tudo permanece, fica impresso um campo eletromagnético. Fica uma marca, fica uma memória de nós, sempre. E, portanto, o importante é que a nossa alma tenha a sua evolução, que chega a um ponto em que não precisa mais de se encarnar e então permanece apenas o espírito, não vivendo a experiência terrena através de um corpo. Isso faz com que, tendo vivido como homens, conhecida a dimensão humana e as
dificuldades da dimensão humana, saiba e conheça muito mais do que outras entidades de outros planos, de outras dimensões, conheça muito. Melhor do que todos os outros nós. São os nossos melhores amigos, os nossos melhores advogados. No momento em que vamos rever as coisas que escolhemos. Fazer quando deixamos este corpo, portanto, estamos numa fase de observação também da vida que vivemos e quando retornamos, da dimensão de onde viemos, que é precisamente uma dimensão que chamamos espiritual e material. De qualquer forma, retornamos naquele todo onde somos. Uma partícula desse todo, e repito, eles são aqueles que conhecem muito mais o homem porque foram homens, e portanto compreendem muito mais do que aqueles que estão a um nível superior ao nosso, muito mais evoluído que talvez nunca tenham vivido a dimensão humana e assim não conhecem as dificuldades, as lutas que temos ao viver esta experiência terrena. Ariel, numa noite, disse-me: é certo que é muito cansativo ser humano. Eu nunca gostaria de ser humano. Disse-me porque é muito duro. Mas nós, precisamente porque conhecemos a vossa luta para viver nesta dimensão, é que os amamos, os protegemos. Eles não julgam. Somos nós que julgamos. Eles não julgam. Eles nos amam e nos sustentam. Não há nenhum Deus mau do outro lado, à espera de nos castigar. Somos nós, os juízes de nós mesmos. E somos nós que revemos as coisas que escolhemos viver com o nosso livre-arbítrio. E somos nós que construímos o caminho evolutivo da nossa alma. E este percurso é um caminho que representa, a cada vez, a consequência de tudo o que fizemos antes. E esse antes é o que cria os pressupostos para viver o que faremos. Depois, indo ver tudo o que é necessário para nós adquirirmos consciência e percepção. E, portanto, é preciso entender que o primeiro tribunal é o nosso. Ou seja, somos nós que somos os juízes de nós mesmos. E quando fazemos certas escolhas, nesse aspecto, não haverá possibilidade de desviar de alguma forma ou de encontrar artifícios, porque, como se diz sempre, o karma não faz descontos. Encontramos-nos diante daquilo que nós mesmos geramos. Retornando à nossa conversa, as entidades angélicas, como nós as chamamos, existem precisamente como guias, em outro plano dimensional e para ajudar a evolução das nossas almas e para sustentá-las em um caminho que as mantenha do lado da luz. Sempre permaneceu o conceito do livre-arbítrio, pelo qual uma alma pode escolher, através das suas encarnações, com o livre-arbítrio, percorrer outros caminhos, com os quais, obviamente, se confrontará no momento em que terminar o tempo de experiência. Na Terra, assim, se tiver escolhido as sombras, obviamente sempre terá escolhido as sombras, não verá a pensar que está na luz. E, sobretudo, é muito improvável que aqueles da luz venham recebê-la, é muito provável que venham aqueles que sempre escolheu. Ou seja, venham aqueles das sombras. É também muito interessante, leiam no livro o capítulo que fala também da morte da alma, que é uma coisa de que não se ouve falar tanto. Quando trabalhei nisso, lembro sempre a todos que tenho todas as gravações, tenho 23 anos de gravações, porque não estou a dizer-vos coisas que são fruto de uma teoria minha. Estou a trazer-vos, como jornalista, as informações que recebi. Tento fazê-lo sempre de forma deontologicamente correta e sem distorcer, sem colocar as minhas interpretações nas coisas que me foram ditas. Porque não seria correto da minha parte transmitir-vos uma informação contaminada e, portanto, preocupo-me em ser muito correta convosco. Vamos em frente. Vejamos outras páginas. Existem páginas que falam do destino da reencarnação, que vão da página 65 à página 76.
Então eu sei que alguém de vocês já me escreveu a página 68 e a página 75. Vamos ler juntos o que está escrito. Aqui estamos, página 68. O destino é um projeto que crias e escolhes. Realizar. Quando ainda és uma alma. O destino diz o destino, 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 diz o destino. O destino é um projeto que crias e escolhes. Realizar. Quando ainda és um ânimo. Na dimensão da alma, ou seja, antes de nascer em um corpo e tornar-se homem. Antes de iniciar a vida terrena pela primeira vez. Ou antes de retornar para continuar a desenvolver o percurso de crescimento da sua alma. É por isso que é importante para a alma ter mais tempo disponível para aprender, poder retornar, renascer várias vezes na Terra, para continuar a caminhar. Nascer, viver, morrer, para depois renascer, viver, morrer novamente e assim por diante, sempre com novos projetos. Ou, para concluir, projetos que não foram finalizados na vida anterior. Na página 75 encontramos escrito que o grande objetivo da tua grande vida é salvar a tua alma, não deixá-la morrer. Compreender isso é compreender a vida, o sentido da vida, da tua verdadeira vida, aquela que se descobre através do suceder das reencarnações, onde cada ser humano tem um projeto, uma tarefa bem precisa, uma grande tarefa que traz consigo a experiência de viver, que é a própria vida. A verdadeira tarefa da vida é viver a vida, não apenas sobreviver como muitas vezes acontece. Escolham fazer. Estas são páginas muito importantes porque falam do destino da reencarnação, portanto, explicam-nos como os grandes jogos são feitos, não daqui, mas em outra dimensão. Aquela da qual nós provimos, aquele todo, onde nós somos precisamente aquela partícula desse todo, que podemos chamar como quisermos. Podemos chamá-lo de grande energia, podemos chamá-lo de Deus, não importa. Isto é sempre, eles dizem sempre, que estes são problemas nossos. Que geralmente criam problemas, porque os nomes normalmente criam divisões, as teorias normalmente criam divisões. Sobre isso, devo dizer que ao longo de todos estes anos compreendi bem e, portanto, não perco tempo com nomes, com coisas formais e presto atenção às coisas substanciais. E a substância é que, quando se fala de destino e reencarnação, fala-se de quê? Fala-se daquele projeto que nós criamos. Não se preocupem em se representar com a vossa mente como fazem. Se estarão sentados a uma mesa, se estarão numa nuvem. Onde estarão? Não se preocupem com isso, tentem entender o sentido desta coisa. Compreender que há um desenho. Um desenho que foi gerado por quê? Pela necessidade de um percurso evolutivo. Portanto, se pela primeira vez se encarna, experimenta-se a vida e utiliza-se aquilo que sabemos ser o único verdadeiro poder que temos nesta dimensão, que é o livre agir. Portanto, através da ação livre, fazemos escolhas. Nessas escolhas, podemos criar oportunidades de consciência, de praticar, como quando aprendemos a escrever. Não é? Temos a necessidade de fazer um exercício para conseguirmos segurar a caneta. Tomar consciência do significado das palavras da escrita. E, a partir daí, começamos a desenvolver aquilo que pode ser a capacidade compositiva. E assim por diante. Portanto, devemos tomar consciência e vivemos com a nossa alma. Isto deveria ser, de facto, um ginásio, onde a nossa alma pode experimentar o que tem à disposição ao longo do tempo. O suporte da sua experiência é, antes de tudo, o tempo, que é gerado através de uma condição que se cria apenas aqui, nesta dimensão terrena, porque nesta dimensão terrena há um começo e há um fim. A alma se encarna e tem um início e um fim. Tem um nascimento e uma morte, não da alma,
que se espera nunca chegar. Mas o nascimento e a morte de um corpo que é o instrumento que tem à disposição para poder realizar o seu projeto. É por isso que é importante também falar do corpo, ou seja, o corpo é aquilo que nos permite realizar esse desenho. E esse desenho nós o escolhemos de alguma forma. Repito, não se preocupem com isso, mas tentem, pelo menos, intuir que nós escolhemos como experimentar a aquisição de certas consciências. Quando nos encarnamos pela primeira vez, somos uma tábua rasa. Mas, quando fizemos a primeira reencarnação naquele tempo daquela vida que vivemos com aquele nosso corpo, começamos a construir a evolução da nossa alma e isso é muito interessante porque nos faz sempre entender a importância das nossas escolhas. E, portanto, quando escolhemos, estamos a colocar os nossos feitos nesta grande alma e a construir a evolução também da nossa alma. De certa forma, fazemos escolhas que estão ou voltadas para a luz, ou voltadas para as sombras, ou são positivas, ou são negativas, ou são construtivas, ou são destrutivas. Esta é a dimensão do dualismo. Assim, se formos bons e conseguirmos evoluir tão rapidamente, indo além deste aspecto do dualismo, estamos além. Está bem, então podem ter a certeza de que não voltaremos mais aqui. Porque isso significa que já aprendemos muito. Devemos aspirar a superar este dualismo, mas é necessário ter belas evoluções. O que eu desejo a todos nós. Desejo a todos nós. Portanto, o destino e a reencarnação estão intimamente ligados porque eu desenho um destino, aquilo que nós chamamos de destino. Venho, me encarmo e experimento, tento realizar este desenho. Não é garantido que consigamos sempre fazê-lo, às vezes, precisamente, porque com o livro do Vito fazemos escolhas, podemos também seguir caminhos diferentes, mas vocês sabem que é eles. Aos planos altos interessa que nós evoluamos, não importa se. Por exemplo, nos caminhos da espiritualidade, eu digo sempre às pessoas: existem muitos caminhos da espiritualidade. Podemos percorrer muitas estradas, o importante é fazer esse percurso. Mas, e isso também é dito pelos altos escalões, façam, não podem viver uma vida sem ter feito um percurso espiritual, ou melhor, podem fazê-lo. São livres para o fazer, mas é certo que sacrificam aquela que pode ser a sua oportunidade de crescimento. Portanto, se nós nos encarnamos e fazemos escolhas e, assim, realizamos um percurso, o nosso corpo que chega e que sabemos que, assim como nasce, deve completar o seu ciclo vital. E também nisso há um sentido, porque há um tempo de um início e de um fim que é determinado antes de virmos para cá. No entanto, quando Ari disse, numa certa noite, que vocês, quando se encarnam, têm a data certa do seu nascimento, e a partir desse momento, pois podem começar. Obviamente, quando crescemos um pouco, começamos a exercer o nosso livre-arbítrio. Bem, com o nosso livre-arbítrio podemos fazer escolhas, nas quais colocamos em risco. Pentaglio intencionalmente. A integridade física, portanto, colocamos em risco. A integridade deste nosso instrumento, este nosso corpo. O corpo é fundamental para a experiência, caso contrário, não estaríamos aqui nesta dimensão. Ali explicamos que existem outras dimensões, outros planetas, outros universos onde vivem almas sem corpo. Há outras realidades onde vivem almas com corpo, há realidades onde existem seres muito mais evoluídos do que nós que fizeram escolhas diferentes das nossas. Dadas as nossas experiências, fomos além do dualismo do bem e do mal. Precisamos entender isso, pois existem muitas formas de existência e, portanto, o universo não é centrado no homem. Nós somos uma pequena parte disso e essa é uma consciência saudável. Assim, no momento em que chegamos aqui, temos este corpo que tem um começo e um fim. Quando chega o fim, o corpo é deixado, mas o que é a verdadeira vida, ou seja, a alma, permanece viva.
permanece aquele aspecto imaterial, energético e espiritual que é a nossa alma que usou este invólucro, este traje que se chama corpo. Portanto, a reencarnação é importante porque nos permite avançar na nossa evolução, pois não somos energias tão altamente evoluídas, caso contrário, não estaríamos aqui a fazer este exercício. A dimensão terrena é a escola primária do percurso evolutivo. Entendam que se estamos aqui a fazer isso, precisamos de um pouco de tempo para aprender. É por isso que nos reencarnamos, porque é uma única vida. Não é possível alcançar uma evolução tão alta, exceto por alguns mestres grandes e especiais. Que existiram, mas, tendencialmente, não somos assim. Portanto, o destino e a encarnação são muito importantes, porque nos fazem entender quem nós somos. Somos almas que precisam evoluir. Através destes projetos, damos-nos oportunidades de fazer percursos de crescimento e temos à disposição esta fita de tempo, que, embora tenha um limite, é o que nos permite experimentar. Mas todas essas realidades de experiências vitais para a alma estão sempre aqui nesta Terra, em outras dimensões. Não está bem clara esta pergunta. Dei uma olhadela porque queria saber se estas experiências vitais para a alma estão sempre aqui, nesta Terra. Estou sempre aqui nesta Terra em outras dimensões, não consigo entender bem esta pergunta. Não percebo se me queres dizer que as experiências que se fazem na Terra também se fazem em outras dimensões. Queres dizer-me isto, Paula, que eu li? Vamos ver depois. Sigam-me um momento, peço aos meus assistentes que me mostrem esta pergunta, porque as experiências que fazemos numa vida são experiências de uma vida. Somos únicos e irrepetíveis, isso também é muito interessante, a nossa unicidade. A preciosidade da nossa unicidade. Repito, nada é repetível. Como? As nossas vidas. Quantas nossas vidas? Porque a nossa alma é verdadeiramente única e irrepetível, porque só nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos fazer escolhas gerais das realidades, das situações, dos efeitos e não há nada que seja igual ao que decidimos fazer. Pode haver alguém que pode fazer coisas semelhantes às nossas, mas a alma é única e a sua alma não é uma alma que tem outra, é apenas sua. E quem é responsável pela evolução da sua alma? Somente você. Ninguém mais poderá fazê-lo por vocês. Esta é a relação aos futuros cenários. A verdadeira questão, que, portanto, mesmo diante de uma realidade virtual, diante de todos os nossos, como se diz, escapa-me a palavra, diante. Nós vemos todos os robôs, toda a simulação, a clonagem do homem, tudo o que vocês quiserem. Ou seja, não será possível clonar a alma. Esta será a nossa salvação. Certo, poderão tentar simular as emoções, isso sim, mas a alma é única e irrepetível, esta é a nossa salvação. Ou seja, devemos tentar salvar o máximo possível essas nossas prerrogativas, manter-nos humanos o máximo possível. Vamos em frente com a vida na Terra 77 e 93. Na página 77 e na página 93 fala-se da vida na Terra. E dois de vocês me deram os números 80. 80 e 81. E 81. Nessas duas páginas, encontramos escrito que, sem a vida na Terra, a tua alma não poderia evoluir. Em vez disso, graças às reencarnações, uma vida após a outra, a alma avança ao longo do seu caminho, nascimento e morte, e depois novamente nascimento e morte. Vives e morres como corpo para depois voltar a viver, na nossa dimensão como alma, e depois morres novamente como alma para renascer homem. De novo com um corpo após o outro, com a tua alma, que é uma só, ou seja, não se muda a alma.
é importante lembrar que a alma é uma só. Os corpos, os meios, os instrumentos mudam, mas a alma é sempre a mesma. Tendo à disposição até 7 reencarnações, este é um assunto interessante. Mas não está garantido que, vivas, todas as 7, podem ser suficientes menos se conseguires evoluir rapidamente. E tudo isso, para quê? Para criar à tua volta uma luz, um caminho que te leve à luz primordial da qual nasceu a tua alma. Este é o verdadeiro regresso a casa, na Crescimento Interior, na página 81, lemos que no teu crescimento interior, na tua evolução espiritual, é necessário buscar o significado da vida. Sem um percurso de crescimento espiritual, a tua vida seria incompleta, seria mutilada. Aqui está o que nos diz uma coisa importante. É uma coisa sobre a qual muitos depois me escrevem, fazem perguntas. Olhem, eu não posso dizer-vos coisas diferentes daquelas que me são ditas sobre este discurso das 7 reencarnações. Um monte e meio de pessoas me descreveram, até quem tenha dito que não é verdade, são de antes. Eu mesma, em primeiro lugar, quando trabalhava neste assunto e preparava a minha lista com as perguntas, depois sentia-me a ouvir a resposta. Não. A primeira vez que ouvi sobre essas 7 reencarnações, eu imediatamente pensei, mas não, como assim? Os orientais também dizem que se vive muitas vezes que antes se é, e depois se chega a ser um animal para então se tornar alma. E, portanto, pensemos nós indianos, nos Orchieti, a vaca é sagrada porque se acredita que é a última encarnação antes de se reencarnar como homem. E eu, sabem, também segui em frente com todas as minhas crenças e, obviamente, depois recebi todas as respostas, incluindo-a de muitas pessoas que fazem certos percursos, regressões e assim por diante. Onde se fala de muitas vidas, de muitas vidas, de muitas coisas. Portanto, aprofundei muito este assunto e a coisa importante é entender. Saber exatamente isso perguntei porque o sete. E ele respondeu-me que o homem não é obrigado a saber tudo e sobre isso, como digo sempre, até nos estágios, há coisas sobre as quais eles colocam mesmo o serviço de segurança e depois há um mecanismo de segurança que se ativa porque, corretamente, não nos vão entregar as chaves do universo porque nunca deveriam fazê-lo a nós que, como o nosso livre-arbítrio, criamos o que criamos no planeta. Talvez tenhamos demonstrado ser criaturas votadas à luz, ao grande amor, mas não me parece, sobretudo nestes tempos. E portanto, sim, há uma parte, mas a maioria, como dizem, a maior parte dos homens, não escolhe a luz, escolhe as sombras. No planeta Terra agora há esta situação. E portanto, por que razão deveriam dar-nos as chaves do universo? Porque deveríamos saber todas essas coisas eu as compreendi e as aceitei de bom grado, reconhecendo qual é o nosso limite. Somos criaturas muito imperfeitas e não estamos assim tão voltadas para a luz. Muitos que falam de espiritualidade sobre essas coisas, na verdade, muitas vezes estão mais voltados para outras intenções, não. Para as da luz, talvez para as intenções da carteira ou do ego, isso nós também sabemos, é preciso ser honesto e dizer como são os fatos, ou pelo menos eu estou habituada a olhar para os fatos. Depois sou também incómoda porque sou da verdade incómoda, mas não importa, não é o meu problema, é um problema dos outros, mas repito, por que razão deveriam nos dar essas chaves do universo, explicar tudo como quando perguntei como é que o homem nasceu? Como foi criado? A primeira vez a todas essas coisas. Ele, sobre certos assuntos, diz-me que o homem não é obrigado a saber tudo, portanto, sobre esse sete há uma motivação. Mas, na verdade, é uma coisa certa que em todas essas experiências, que ouço de tantas pessoas que fazem, que veem tantas vidas, em muitas delas é, e ele me diz que, na realidade, nós não temos o contato com a alma, mesmo quando ao encontro com os nossos falecidos, não é que, na medianidade, haja realmente o encontro com a alma. Quem fala sobre isso
Ele diz que não, vocês têm um encontro com o reflexo da alma. É como se fosse um holograma, também porque, se vocês raciocinam, a alma se desprende desta dimensão, não. Poderíamos vê-la aqui. As almas que estão aqui geralmente são almas que, infelizmente, não estão muito bem, aquelas que permaneceram nesta dimensão. Mas, de forma diferente, a alma, como eles dizem, é chamada então a uma passagem, aquele famoso túnel do pontinho de luz branca, que é a trajetória, onde a alma se desprende do chakra na altura do coração para passar para outra dimensão. Portanto, o que é visto aqui, nesta Terra, não é nada mais do que um holograma, o reflexo da alma, como ele chama. E quando se vê em muitas vidas e muitos fragmentos, talvez, uma pessoa possa ver muitos fragmentos de uma mesma vida, em realidades diferentes, mas sempre, talvez, são fragmentos de uma mesma vida. No entanto, ele diz que, no máximo, a alma do homem pode, porque depois existem as almas dos animais, que são outra coisa e também são famílias diferentes. Além disso, em relação aos animais, ele explica claramente que as almas dos animais não têm um nível arbitrário. Entre outras coisas, eles são aqueles que têm a evolução mais avançada da nossa, provavelmente porque não têm um nível de arbítrio. E, portanto, não escolhem o mal como o homem, que estando aqui neste dualismo, se escolhe entre o bem e o mal. Assim parece que o homem agora está muito mais inclinado a escolher o mal. Portanto, para voltar à nossa conversa, ao chegar lá, explica-se claramente qual é a importância de viver a nossa vida de verdade, de fazer boas escolhas, de entender que é importante seguir caminhos do ponto de vista espiritual para fazer a nossa alma evoluir. Então, vamos em frente. Estamos na Vida na Terra, página 8081, eu li. Da página 151 à página 79 são as páginas que falam das outras faces do amor. Agora começo a ler as páginas que vocês me indicaram. Depois falamos sobre isso. Alguém de vocês escreveu, lembrem-se, se escolheram números. Entre a página 151 e 179, este é um assunto que diz respeito à sua pergunta. Especificamente, na página 156, encontramos descrito que o sofrimento nasce do coração. Estamos a falar das outras faces do amor. Depois, falaremos sobre isso. O sofrimento nasce do coração, mas lembra-te que é sempre a mente a amplificar a tua dor por isso. Se queres salvar o teu coração, se queres deixar de sofrer, deves trabalhar nos teus pensamentos, na tua mente. Quando, por exemplo, sofres por amor, começais a atravessar o coração com os vossos pensamentos. Tudo isso acontece porque continuam a amplificar a sua dor, pensando e repensando sempre a mesma coisa. Quanto mais pensam, mais o destroem, dilaceram-no, fazem-no em pedaços este vosso coração, até o tornarem irreconhecível até mesmo para vocês mesmos. E sim, conseguem fazer isso à coisa mais bela que têm. Ou seja, o vosso coração, o vosso tesouro do homem. Na página 166 encontramos sempre, nas outras facetas do amor, escrito que, como para tudo, até a sofrimento, tem o seu lado positivo. Pode parecer estranho, mas há algo de positivo e útil. Até mesmo na dor. Não pensem que tudo o que vos faz mal é mau. Não é assim. Aquilo que vos pode fazer mal pode também ser um bem. O sofrimento serve para abrir o coração. Muitos homens não precisam sofrer para abrir o coração, porque já o têm aberto. Mas para quem não está habituado a viver, ouvindo o próprio coração, o sofrimento serve. E se soubesses como serve, ajuda a abrir não só as portas do coração e do conhecimento, mas também os portões fechados a várias chaves. Quando sofrem, são forçados a interrogar-se mais, a aprofundar-se no significado da vida, nos comportamentos dos homens, nos sentimentos que estão a sentir ao viver a dor, aprendem e crescem em consciência. Alguns de vocês, após dizerem grandes sofrimentos, mudam muito na vida e crescem, realmente, bastante.
Na página 170 está escrito que odiar. Odiar significa não acreditar no amor e na luz. Escolher apagar-se por dentro e, consequentemente, apagar também a própria alma. Este é o motivo pelo qual hoje o homem se encontra cada vez mais dividido, cada vez mais contestado entre o bem e o mal como vês. O livre-arbítrio é o meio que deves aprender a usar. Use como maior consciência se quiserem salvar a vós, mesmos a vossa vida, a vossa alma, até mesmo o vosso planeta. E diz-nos ainda, o ódio retira-vos energia, traz-vos infelicidade e cansaço. É um sentimento que é preciso saber controlar. O homem concebe o ódio de uma maneira muito feroz. O ódio do homem equivale à destruição, à eliminação, ao desejo insaciável de serias, de fazer mal. Mas tu que estás a ler estas minhas palavras, lembra-te que não deverias chegar a tanto. O ódio deveria corresponder, no máximo, a um amor menor, a um sentimento que seja um pouco menos do que o amor, e não à destruição. Estas são duas páginas muito importantes. Então, quais são as outras facetas do amor? O que isso significa? Isso significa que existe uma única energia, que é a do amor. Esta é a única energia que existe, a energia do amor. Depois, esta energia do amor, dependendo de que parte nós giramos os ponteiros. Então, é uma energia do amor que depois se inverte e se torna ódio. Portanto, o ódio é o amor de cabeça para baixo, não é? Como se diz, é sempre a mesma energia, só que é uma energia invertida, porque o ódio é energia e energia é negativa. Então ele diz que quando há algo que não vai bem, não deverias chegar a um ponto. Ou seja, ele diz que o ódio no homem chega a vibrações muito destrutivas, muito más. Ele diz que, bem, se realmente querem ficar evitados, podem estar um pouco desequilibrados, mas não cheguem a um ponto de destruição. Não. Odiar as pessoas. Estar obcecado pelos outros significa, antes de tudo, odiar a si mesmo. E fazer mal a si mesmo. Além de gerar campos de energia, que, repito, não fazem bem a ninguém, para além das intenções que alguém possa ter, ao direcionar o seu ódio. Mas devemos lembrar que o pensamento e as emoções são energia e criam campos e não são uma coisa neutra, são muito concretos. Não os vemos, mas são muito concretas. Portanto, ele diz que as outras faces do amor são o ódio, a inveja, a ciúmes. Não deveríamos viver isso porque é uma energia do amor, desequilibrada. Mas está desequilibrada mesmo quando está em excesso. Atenção! Mesmo quando está em excesso, desequilibrada não é bom, portanto. Esta energia deve ser vivida em equilíbrio. Sempre que chegamos a estados extremos e, portanto, externizamos essa energia, estamos criando um equilíbrio, portanto, isso não enriquece a saúde. Há também outras páginas que eu gosto muito, que são precisamente as páginas do perdão, que vão da página 181 lá. Página 188. A página está lá. E, portanto, estas páginas, como vos dizia, são páginas que devem ser lidas com muita atenção. Agora mesmo vou ler a página 188. Estava a ver. Exatamente, há alguém que nos diz, escrevi página 112, mas já vou um pouco mais. Estas são aquelas que coloquei esta manhã, que vi, que estavam nas minhas páginas. Depois chego também até vocês. Estou a tentar deixar-vos todos contentes esta noite. Estas páginas, página 188, estamos nas páginas do perdão. No perdão, ele diz que o perdão é o exercício mais difícil para o homem. É o exercício mais difícil para o homem. Para chegar ao perdão, o verdadeiro perdão, não aquele que é uma intenção, ou seja, uma declaração de intenções, está bem, eu quero te perdoar. Depois, na realidade, é esse momento,
em que se reinicia o ataque. O perdão é porque, para ser um verdadeiro perdão, significa que você fez um percurso evolutivo tal que saiu de todas as exigências dos seus sentidos, do seu ego, e entrou em uma condição em que não tem necessidades. Não tem necessidades. O perdão diz: eu te perdoo, sim, mas tu. Veja, não há condições. E tudo isso, o perdão é um exercício bastante difícil. Então, vamos ler esta página 188. Portanto, dos números 181 a 188, esses números dizem respeito a vocês, perdão. Por isso dizem respeito a todos vocês que talvez tenham escolhido esses números. A vossa vida é um momento, diz esta página. Vocês acreditam que aquilo que estão vivendo agora é toda a vida, mas estão enganados. Aquilo que estão vivendo agora é apenas um pedaço de toda a vida. E esta é a verdadeira conhecimento. Saber qual é a verdadeira vida. Aceitem o que estão a viver agora e não tenham medo de o viver. E este também é um outro passo muito importante. Qual é o verdadeiro conhecimento? O verdadeiro conhecimento e saber qual é a verdadeira vida. Se vocês sabem qual é a verdadeira vida, então não deveriam mais ter medo e não deveriam mais ter necessidade. Deveis saber que esta vida que estamos vivendo agora não é nada mais como. Muitos de vós sabem que eu, repito, frequentemente que esta vida não é nada mais do que um sonho da nossa alma. Portanto, ter conhecimento do que é esta vida significa ter conhecimento da vida de verdade. Significa ter conhecimento da vida de verdade. Quero ler a primeira página do perdão, mesmo que não saiba-se. Alguém? Não vi ninguém que tenha escrito de qualquer forma. Agora vou ler um pouco do que vocês ainda me escreveram sobre números. Então, a primeira página do perdão, portanto a página 181, ele nos diz que a esta bela representação, o perdão é uma árvore. É uma árvore. Quando chegas ao topo desta árvore para colher o seu fruto mais bonito, ela te perdoa por ter feito muito mal enquanto te escalavas pelos seus ramos e, ao mesmo tempo, te agradece por a teres libertado de um peso que teria caído aquele fruto maduro mais adiante, no tempo, mas que tu contribuíste para fazer cair antes. Uma descrição belíssima. Esta do perdão. Reflitam, se pegarem este livro, leiam-no, vejam que estas palavras, ou seja, eu fiz um grande trabalho, porque juntei. São 10 anos. De material, não. Então eu tive que fazer uma síntese, mas eu tive que manter, ou seja, eu mantive as palavras, juntei-as, estão costuradas, fui. O humilde instrumento, aqui. As coloquei à disposição delas. Mas leiam, releiam estas páginas porque verão que cada vez que as relerem, aprofundarão cada vez mais a sua visão e tomarão cada vez mais consciência. Aqui, agora quero responder um pouco. Obrigado pela vossa presença. CIPED, obrigado por tê-la aqui. Depois, temos Stefania Zutcheri, que nos escreve, depois vou até ti, Stefania. Portanto, a página 112. Sobre o que estamos a tratar? Estamos nas páginas que falam do bem e do mal, que começam na página 109. Então verifiquei os números. Se escreveram alguns números da página 109 à página 126. São as páginas que falam do bem e do mal. Então, agora a página 112, que encontramos escrito. Aqui está. Uma vez o bem e o mal não existiam. Existia apenas o bem. Foi o homem com o seu livre-arbítrio a gerar o bem e o mal na Terra. A Terra é o único ponto do universo onde o homem ainda possui o poder do mal. A Terra é o único ponto do universo onde o homem possui. De facto, Ariel diz que a Terra é a dimensão onde o mal pode se expressar. Mas atenção, o mal se expressa graças ao homem, ou seja, o mal se expressa através do homem.
através do livre-arbítrio do homem que escolhe expressar o mal e não expressar o bem. A Terra é o único ponto do universo onde o homem ainda possui o poder do mal. O mal faz parte da Terra, da vossa dimensão, e só pode vencer na Terra se o homem estiver com ele. Se o homem escolher o mal, também o bem pode vencer o mal apenas se o homem estiver com o bem. Mas saiba que o mal pode vencer apenas na Terra, porque o mal não pode atacar o céu, não pode vencer contra nós. E ele sabe disso. Aqui, este também é um passo importante porque, se vocês observarem os fatos da vida, vocês entenderão. De fato, o mal pode se expressar, porque é o homem que quer escolher, expressar e escolhe expressar a si mesmo no mal, não no bem. E como diz Arya, olhem que ele pode fazer isso aqui, mas não pode fazê-lo em outra dimensão. E nós não se preocupem em entender todos os lugares onde ele pode ou não pode, isso não importa. Ocupem o vosso tempo com as coisas que são importantes. Isso também é uma forma de estar conscientes. Saber que há coisas que não são importantes, determinantes para as nossas vidas. E mesmo que as soubéssemos, não serviriam para as nossas vidas. Para as nossas vidas e, portanto, para as nossas almas, é necessário entender. Repito o que eles dizem. Entender realmente o que é a vida, qual é a verdadeira vida, qual é o sentido da vida, o que podemos fazer nós para evoluir. Com as nossas almas, o que fazemos nós com o nosso livre-arbítrio, quais são as responsabilidades que temos no exercício do nosso livre-arbítrio. É importante saber isto. Não se deixem levar por coisas que são realmente muito superficiais. Não vos servem. Agora, mais do que nunca, não podemos perder tanto tempo. Já não estamos nos tempos da nova era. Cantávamos e contávamos histórias, aliás. Agora vejo ainda certos cenários a serem reapresentados que esperamos não tragam os mesmos resultados da nova era. Bem, Stefania. A nossa Stefania de Roma. Página 80, o que está escrito na página 80, Stefania. Aqui estamos. Estamos aqui. A vida na Terra. Voltamos à vida na Terra. Diz-nos. Aqui está. Sem a vida na Terra, a tua alma não poderia evoluir. Em vez disso, graças às reencarnações, uma vida após a outra, ela avança ao longo do seu caminho, nascimento e morte. E, depois ainda nascimento e morte. Vives e morres como corpo para voltar a viver na nossa dimensão como alma. Aqui, repetimos novamente e já lemos. E depois, morres novamente como alma, para renascer homem, um corpo após o outro, mas como uma única alma, tendo à disposição até 7 reencarnações. Vêem que, talvez isso também não seja um acaso, porque é um conceito sobre o qual é preciso voltar. Mas não é garantido que vivas todas as 7. Pode ser que te baste menos, fores capaz de evoluir rapidamente. Tudo isso para quê? Para criar à tua volta uma luz, um caminho que te traga de volta à luz primordial de onde nasceu a tua alma, e este é o verdadeiro regresso a casa. Na nossa cultura, na nossa religião, fala-se do retorno. À casa do Pai, não. Na verdade, é muito bonito, veja, ter aquele Pai, e aquele tudo, e aquele Deus, e aquele imenso, e aquela grande Mãe. E sabemos que este é o retorno à casa do Pai, retornar, reunir-se à nossa origem. E, se nós também temos este conhecimento e esta consciência, estamos realmente vivendo a nossa vida, porque se é uma coisa que é muito importante para vos dizer, é que vocês devem, eu digo sempre, há coisas que devem ser descritas no espelho da casa de banho, na porta do frigorífico, no painel do carro. Mas se há uma frase importante que todos devemos ter muito clara dentro de nós, é que não podemos viver a nossa vida apenas atravessando o nosso tempo. Ou seja, não podemos viver esta nossa vida atravessando o tempo da nossa vida.
sem levar, no final deste tempo de experiência terrena, uma passagem evolutiva, sem aumentar em evolução a nossa alma. Este tempo, no final, deve representar uma oportunidade de crescimento da nossa alma, senão traz nenhuma evolução. Apenas atravessamos o nosso tempo, mas não deixamos marcas. Em suma, não fizemos crescer o tempo. Esta experiência serve precisamente para a vida terrena, serve para evoluir. Portanto, se não adquirimos essas coisas, apenas atravessamos o tempo e a mala foi embora vazia. E não levamos nada que fez aumentar de luz e de consciência a nossa alma. Então, vamos ver um pouco. Obrigado, obrigado, caros amigos. Vamos ver um pouco. Por favor, querida Stefania. Aqui vemos o que nos escreve Nadia. Numa noite, se for possível, poderias ler 200? Não, página 28. A página 28 é o início. Na página 28 ainda estamos. Nas páginas que falam sobre os anjos. Estamos mesmo nas primeiras páginas do manual. A página 28, de fato, diz-te: estou aqui. Diz: estou aqui, diante dos teus olhos. Agora, vi, para te ajudar a viver, sem te magoar mais. Eu existo. E te amo. Não tenhas medo. Nenhum homem está sozinho nesta vossa terra. Viva as experiências do teu tempo, sobretudo. Lembra-te de viver no bem e com alegria a tua preciosa vida. E parece-me que é um desejo mais bonito. Aqui está, e o nosso. E um desejo para todos. E não só para a Nadia que nos fez este pedido. Então, vamos ver se ainda há 112. Já tinha dito isso. Vamos ver se há outras perguntas suas, porque respondi àquelas que vi no meu perfil que escreveram números. E obrigado. Gosto porque ainda há. Então eu sei que muitos ainda não sabem que estou aqui no canal. Muitos não me veem, não sabem que estou neste canal. Não se inscrevem em mim. Ou me perguntam, como estou, porque não? Me viram, não me veem. E, em vez disso, procurem. Como eu digo, no início também é preciso fazer isso, ou seja, façam partilhas para ajudar as pessoas a saber. Eu, como sabem, estou aqui apenas para fazer o meu serviço, não tenho outros interesses. Li o número aqui, Rafaela. Se ainda é válido o meu 89. Não lemos. Certo. Vamos ver o que está escrito, Rafaela. Vamos ver, então. Estamos nas páginas. Página 89. É a vida na Terra. Aqui, tudo o que viveres nesta tua existência nunca se perderá. Cada experiência serve para fazer crescer a tua alma e para te ajudar a entender o sentido da vida. Chegará o dia em que apenas a tua alma e não o teu corpo continuará a existir. Todas as provas que encontras ao longo do caminho enfrenta-as com força e com amor. E lembra-te que são apenas um instante da tua verdadeira e grande vida, aquela que espero que vivas para sempre. Mas não na Terra. Aqui está também, diria que esta poderia ser uma boa conclusão. Esta página do nosso primeiro comunicado de imprensa dos planos anti foi feita com muita alegria para vocês, sabendo que estavam muito ligados a esta rubrica, e colocá-la em condições. Com a reunião que tivemos na sexta-feira passada, com o Ari que veio nos dar ainda tanta boa didoxia e expressa principalmente para nos lembrar muito bem do que nós somos. Então, esta página é aquela que pode concluir este nosso primeiro encontro com o escritório de imprensa dos planos altos, porque nos diz a coisa mais importante: quando tens medo, quando a tua vida te traz provas,
Quando pensas que tudo isto é insuportável, deves lembrar-te de uma coisa: que esta não é a verdadeira vida, antes de tudo, e que esta experiência que estás a viver, nesta dimensão terrena, representa apenas o instante daquilo que é a tua verdadeira grande vida. Portanto, esta expansão da visão, do sentido da vida, esta possibilidade de alargar horizontes, de ampliar os limites da interpretação, do sentido do que estamos a viver enquanto ainda permanecem encadeados às visões, geradas pelas nossas crenças, pelas nossas culturas. Pensem que se todas essas coisas nós as aprendêssemos desde pequenos, imaginem como seriam as nossas vidas. Totalmente diverso. Tantas vezes eu ouço as pessoas dizerem: mas por que é que não nos ensinam estas coisas desde pequenos? Porque não nos ensinam isto desde pequenos? Sabem o que isso significaria? Ou seja, ter mentes muito mais livres. Certo, não seremos assim tão facilmente colocados na condição de, como temos visto fazer também neste período em que se gerem as massas com o medo. Se tivéssemos todas essas consciências, nos rebelaríamos. Deveríamos já fazê-lo agora. Já agora deveríamos nos rebelar contra tudo isso. Porque se há alguém que pode pensar em submeter homens contra a sua vontade, isso significa que, de alguma forma, estamos a permitir isso. Mas se todos tivéssemos consciência disso, nos rebelaríamos mais, não é? E não seria possível fazer isso. Mas realmente, ou seja, diante de todas as pesadas provas da vida, vejam o que está à nossa volta neste período, não é? Obviamente, uma pessoa também está atenta, não é? Ao que acontece. À nossa volta, porém, devemos saber confrontar-nos da maneira mais equilibrada possível com o que nos rodeia, mas também diante das provas mais pesadas, mais graves. Quando há coisas inutáveis. Eu fiz essa pergunta ao David, mas o que podemos fazer quando somos forçados a fazer coisas, quando as pessoas não conseguem nem se rebelar, são colocadas em condições coercitivas ou sofrem violências? Tudo o que nós vemos. Qual é a coisa pior a que podemos nos deparar? A morte não é a morte de um corpo, que seria então a libertação do sofrimento. Em certas condições, sabendo que deixamos apenas este meio, este invólucro, e por sorte a nossa alma está salva. Morre apenas um corpo. Então, que pode ser pior? Que o nosso corpo morra. Está bem, nós sabemos que este corpo foi apenas uma ferramenta. Por um instante da nossa vida, em que, através de uma alma, a energia do nosso espírito se encarnou para poder viver uma experiência nesta dimensão. Muitas vezes vivemos experiências que não escolhemos, mas estamos a sofrer os efeitos do livre-arbítrio de outros homens, que com opressão, violência e arrogância impõem as suas vontades. Isso não quer dizer que nós escolhemos aquele destino. Vejam que às vezes eu sinto que escolhemos isso. Não. Até mesmo na semana passada falamos sobre isso. Com o Ari, onde ele disse que agora, falando sobre a guerra e tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, ele disse que seremos almas que terão que viver. Destinos não escolhidos, não escolhidos. Não. É que tudo o que vivemos foi escolhido por nós a coisas que fazem parte do nosso postinho, destino como o chamamos, e outras que talvez tenhamos gerado com escolhas que nos levaram a viver projetos diferentes daqueles que deveríamos ter vivido. Mas também há coisas que vivemos que não escolhemos, mas que estamos sofrendo, ou seja, estamos sofrendo os efeitos da livre vida de outros. Esta é a condição. Ou seja, nesta dimensão terrena existem estas variáveis e, na observação dos fatos, é necessário ter em conta estas variáveis. E é muito saudável para as nossas mentes ter estas coisas claras. E depois, repito, quando há coisas tão inutáveis. Arya disse, quando é assim, vocês devem apenas abraçar o seu destino e rezar.
Portanto, a condição mais extrema é que, quando chega esse momento, são coisas violentas das quais é preciso apenas abraçar o próprio destino e rezar. Pedir ajuda àqueles que os elevem, que nos elevem o mais rápido possível de um sofrimento físico, como aqueles que nós vemos, os horrores que nós vemos, onde a guerra nos representa a expressão do mal, ou seja, o homem quando a guerra expressa o mal, não está expressando o bem, não. O homem que busca a paz está a expressar o bem, mas aquele que busca a guerra está a expressar o mal, não é? Então, entendam como o mal pode realmente existir se o homem o acolhe e decide expressá-lo da mesma forma. Acontece também com o bem. E, portanto, a coisa importante a lembrar para nós é exatamente esta última frase com a qual realmente agradeço. A todos vocês, cumprimento e deixo. Marcado o nosso encontro para depois de amanhã com outro. Belo, diria, outro belo episódio que vocês lerão nas Breaking News sobre qual será o nosso encontro e onde, portanto, recordo-vos que esta última frase é todas as provas que encontrares ao longo do caminho, enfrenta-as com força e com amor e lembra-te que são apenas um instante da tua verdadeira e grande vida, aquela que espero que vivas para sempre, mas não na terra, hein? E então, caros amigos, diria que já são 11 horas, diria que podemos nos despedir. É realmente sempre um grande prazer para mim estar com vocês, saber que sou útil, de alguma forma. E deixo-vos o convite para a próxima semana. E depois, mantenham-se conectados connosco, inscrevam-se, cliquem e ativem o sininho para receberem as informações, as notificações. Partilhem os nossos links e convidem também os vossos amigos para nos encontrarmos novamente aqui, neste canal, para estarmos juntos mais uma vez. Agradeço a todos de coração. Uma boa noite a todos e até breve. Felizes por estar juntos de vocês. Até logo, caros amigos.